Desculpa, meus amores, esse é o terceiro vídeo aí, só para continuar. Transporte intermodal envolve emprego de diferentes modalidades de transporte, cuja contratação está reunida em um único instrumento de Incoterm? Não, são vários instrumentos, tá? Existem vários que podem ser multimodais. Mais uma aí. Na modalidade Free On Board, o exportador é responsável pela mercadoria até o momento que ela cruzar a murada da embarcação, quando do seu embarque, sendo a responsabilidade do importador todos os custos relativos a frete e a seguro, certinho no DNA. Tá? Mais uma aí. O transporte multimodal de cargas envolve diferentes veículos e modalidades de transporte contratados junto a distintos operadores que prestam diretamente serviço ou que o sublocam, ou subcontratam. Eles são que prestam diretamente serviço, não podem subcontratar, tá legal? Tá errado. Em uma operação comercial regida pelo termo CIF, o importador assume todos os custos de responsabilidade sobre as mercadorias desde o seu embarque até a sua entrega no local de destino final, independente da modalidade transporte selecionado, não, tá? Em operação Coastal Insurance and Freight, o importador assume todos os dias de responsabilidade de mercadorias desde o seu embarque até a entrega no local de destino, independente da modalidade de transporte, não. Se só serve para marítimo e tem seguro ali que paga qualquer coisa durante o transporte marítimo, tá? No termo ex-works, exchange works, tá? O vendedor se compromete a entregar a mercadoria no destino final, indicada pelo comprador sem quaisquer ônus para este relativos a embarque, frete e seguro. Tá errado, tá? Ele não no local de destino, mas sim no local de origem, onde ele está fabricando. Tudo bem? Na compra e venda internacional de mercadorias é comum fazer referências aos Incoterms, tá? Coisa de advogado. Termos comerciais internacionais para determinar componentes de preço e responsabilidade dos contratantes. Os Incoterms estão previstos na Convenção de Siena sobre a compra e venda internacional de mercadorias de 1980, não. Foram publicados pela Câmara de Comércio Internacional e são exemplo da nova Lex Mercatoria. Sim, a resposta é essa. Para quem não sabe o que é Lex Mercatoria, é um sistema que foi jurídico desenvolvido pelos comerciantes da Europa medieval e era baseado nos costumes e tal, e obviamente que a Câmara de... A gente está falando do século XVII, século XVIII, os Incoterms são a nova lei, a Lex Mercatoria, tá certo? Então tá corretinho aí, letra B. Mais uma aí. Os termos que regem as obrigações de cada uma das partes de uma transação comercial internacional quanto aos deveres e obrigações, principalmente nos serviços de logística, possuem regras claras e definidas previamente entre importador e exportador, representadas por siglas universais. Algumas das siglas mais utilizadas são a FCA, a FOB, a CIF e CFR. No comércio internacional, qual órgão tratado como específico das siglas são os Incoterms, termos internacionais de comércio, os Incoterms, tá? Isso é tranquilinho. Mais uma aí. Os termos internacionais de comércio, conhecidos como Incoterms, são termos padronizados, elaborados pela CCI, que definem com precisão as responsabilidades dos contratantes. A respeito dos Incoterms, análise afirmativa a seguir. São sempre compostos por 3 letras maiúsculas e estão divididos em 4 grupos representados pelo E, F, C e D. Corretinho. Sempre uma de responsabilidade do vendedor, exportador, fornecer a mercadoria, do comprador, pagar o preço nos prazos negociados, independente do Incoterm escolhido pelas partes. Ok. Existem Incoterms que são usados exclusivamente para quando o transporte principal é feito por modal aquaviário, como o FAS e o Free On Board. Sim, tá certo. Enquanto o Incoterm XW é o que exprime a menor obrigação para o vendedor, o DDP é o que exprime a maior responsabilidade possível para o vendedor. Sim, ok. Todas as respostinhas aí estão certinhas. Questãozinha muito bem elaborada aí pela 6 Gran Rio. Tá? Vamos lá. O conjunto de regras internacionais publicado pela CCI consolida a interpretação dos termos mais usados no comércio. Conhecido como Incoterm, de acordo com a regra, o único termo que contempla qualquer modo de transporte é. O FOB a gente sabe que não é. O FOB é para marítimo, tá legal? O D aqui, o Delivered Ex-Quay, que seria entregue no cais, ele, como você está vendo, entregue no cais, ele só seria para marítimo, mas ele foi suprimido na última revisão, tá bom? O Cost and Freight também só serve para marítimo. Aquele que responde no DNA a gente aí é o CIP, que é o Carry Insurance Paid To, tá certo?
que é o único que não é, que contempla qualquer modal de transporte, e os demais são marítimos. Tá legal? Letra D aí. Ao pedir uma proposta para importação de gás liquefeito do petróleo, o GLP, o fornecedor indica o preço do produto em dólares norte-americanos. Free on board no porto de embarque a ser indicado pela compradora. Em uma compra e venda FOB, segundo os Incoterms, a gente está dizendo que o frete está incluído no preço da mercadoria, o frete será pago a bordo após a confirmação do embarque, o preço inclui frete exclusivo para o Brasil, o preço da mercadoria não inclui o frete, cotação inclui frete custa. Aí o preço da mercadoria não inclui o frete, que ele é free on board, o frete é por conta do importador, tá? Não contempla o frete. Letra D aqui, tudo bem? Passei rápido ali. Uma das principais atribuições da função de compra, elaboração e gerenciamento de contratos de compra e venda. Uma terminologia padronizada mundialmente ao Incoterm, permite a correta relação obrigações de fornecedores e compradores. O FOB estabelece a responsabilidade dos compradores. Licença de exportação, mas não conhecimento do embarque errado, tá? Dos compradores, ele tem licença de exportação sim, licença de importação não. Não, tem licença de importação, não de exportação. Licença de exportação não, licença de importação sim, conhecimento do embarque sim, mas não a licença de exportação, letra C, tá? O comprador ele tem direito, ele vai é de responsabilidade dele. A licença de importação se ele está comprando e o conhecimento de embarque. A de exportação é do vendedor, ok? Então aí, portanto, letra C de casa aí, tá bom? Licença de importação, conhecimento do embarque, mas não a licença de exportação, porque essa é do vendedor. Mais uma aí. Dentro da estrutura de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e obrigações recíprocos do exportador e do importador são regulados pelo Incoterms, que consolida a responsabilidade das partes, a modalidade na qual o exportador é responsável pelos custos de transporte seguro da carga, somente até que seja embarcada no navio, é classificado como free on board. Tá legal? Barulho de interfone, mas não é aqui em casa não. No âmbito da comercialização dos bens, no âmbito da consolidação dos bens de mercado externo, aplicam-se termos usualmente admitidos nas relações empresariais, identificados como Incoterms. No caso do ex-works, a sua definição se aplica no caso em que o vendedor... Essa questão está errada, tá? Essa questão está errada. A melhor resposta seria: encerra sua responsabilidade quando entrega a mercadoria ao transportador. Por quê? Ex-works é aquele que o vendedor ele tem a menor responsabilidade possível. É aquele cara que vai na empresa dele, você como um importador, você vai lá na empresa do cara e busca. Tá legal? A resposta que ele te dá aqui, ele coloca a mercadoria no domicílio do comprador no prazo estabelecido, tá errado. Essa é a letra B, é o gabarito da questão. Tá? Mas a resposta certa seria a letra A. Essa questão está errada. Eu trouxe porque ela é recente, caiu na Petrobras, eles não anularam essa questão, mas essa questão está errada. Tá bom? Mais uma aí. Os Incoterms foram criados pela CCI com o objetivo de padronizar a utilização do termo FOB em um contrato de venda internacional de mercadorias com transporte marítimo. Implica que a mercadoria deve ser disponibilizada pelo vendedor. Tá legal? A gente está falando free on board, ou seja, dentro do navio. No endereço indicado pelo comprador, não. No porto de desembarque, não. No porto de embarque, antes do carregamento, não. No local da sua produção, não. A bordo do navio, no porto de embarque, sendo que o comprador se responsabiliza pelos custos posteriores de carregamento. Sim, letra E aí, que é o free on board, tá? Por isso que eu falei que é uma das que é mais cobradas em prova aí, tá bom? Essa daqui, a Convenção das Nações Unidas, assinale a opção correta, tinha que ser da ESAF, Receita Federal. A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional, que é o CIG, teve impacto relevante na jurisprudência brasileira após a ratificação do Brasil em 1980. Sinceramente, eu não tenho conhecimento disso, mas acredito que não. A nomenclatura comum do mercado comum do Mercosul pode ser alterada pela Secretaria de Comércio Exterior do SESEX na forma autorizada pelo Conselho de Comércio do Mercosul? Não. A CIG adota princípio de interesse público afastando a autonomia e a vontade das partes? É claro que não, o princípio sempre tem que ser das partes, não do princípio público, que é comércio entre pessoas ou empresas privadas. O Termos Internacionais de Comércio, Incoterms 2010, publicados pela Câmara de Comércio Internacional, estabelece a distribuição dos custos para entrega de mercadorias. Eu acho que essa é a resposta. O Incoterms 2010 estabelece para modalidade, não, é a letra D mesmo, tá?
Tinha que ser da ISAF, né? Os contratos internacionais de compra e venda são regulados pelos Incoterms e consolidam as responsabilidades das partes. A modalidade na qual, além de arcar com as obrigações e riscos previstos nos termos FOB, o vendedor contrata e paga o frete, custos e seguro relativo ao transporte de mercadoria até o posto de destino dele. Se ele está falando de custos e seguro, a gente tá falando de insurance aí, tá legal? E o único, se eu não me engano, que tem insurance aqui é o CIF, que é a letra C, tá? Que o vendedor compra o seguro em benefício do comprador. Segundo os Incoterms, quando o vendedor, além de entregar a mercadoria desembaraçada no local de origem do comprador, contrata o frete, paga-o e paga também os demais custos inerentes à operação até o local de destino nomeado, serviço identificado pelo termo, é o Carriage Paid To, tá? Letra C, pago até, tá bom? Tranquilinho. Em contratos internacionais, nossa, grande prazer. Interrelacionam-se vários sistemas jurídicos, por isso tais contratos são caracterizados por meio de cláusulas típicas e de uma linguagem comum estabelecida pela Câmara Internacional de Comércio, sendo uma das formas de padronização desses contratos denominados Incoterms. International Rules for Interpretation of Trade Terms. Pô, meu inglês está cada dia melhor. Com base nessa padronização, assinale a opção correta acerca dos contratos de compra e venda internacional. Free on Board é o contrato que prevê que o vendedor cumpra a obrigação de entregar as mercadorias quando estiverem a caminho, ou seja, no momento do embarque do navio no ponto de origem, não. O contrato prevê que o vendedor cumpra a obrigação de colocá-la a bordo. No CFR Cost and Freight prevê que o comprador pague os custos de frete necessários para trazer as mercadorias ao porto, não. O Cost and Freight o frete é por conta do vendedor. No contrato tipo CIF Cost Insurance and Freight prevê que o comprador pague os custos de frete, não, o comprador não, o vendedor, ele paga os custos de transporte e de frete e paga o seguro em benefício do comprador, tá? É o vendedor. Em contratos SXW, está previsto que o vendedor cumpra a obrigação de entregar as mercadorias quando elas estiverem prontas, disponíveis para o comprador no estabelecimento do vendedor. A resposta, acho que é essa daí, a letra D, a resposta certinha. E o último contrato FCA, que é o Free Carry, prevê que o vendedor cumpra a obrigação de entregar as mercadorias antes de liberação para exportação, cujo